Olá, eu sou a doutora Tamira Siqueira, médica otorrinolaringologista, e hoje nós vamos falar sobre um tipo de pele muito presente aqui no Brasil, que é a pele grossa. Então, para quem não sabe, nós dividimos entre pele fina, pele intermediária e pele grossa. E por que nós precisamos conversar sobre o tipo de pele do paciente antes de submetê-lo a uma rinoplastia, para o alinhamento das expectativas? Independente do tipo de pele, o nariz será construído apenas na estrutura interna e o revestimento externo desse nariz será a sua pele. Então, falando um pouquinho mais sobre a pele grossa, ela apresenta aí os três componentes principais histológicos, as três camadas da pele, a epiderme, a derme e a hipoderme. Só que na pele grossa, essa camada intermediária e a camada final mais profunda, nesses pacientes de pele mais espessa, ela também é mais espessa. E é por isso que o paciente precisa alinhar a expectativa em relação à parte estética do nariz. Por quê? Mesmo que durante a cirurgia eu monte uma estrutura mais fininha, na hora que a gente jogar a pele do paciente por cima, ela vai ficar com as bordas um pouquinho mais arredondadas. É claro que existem manobras cirúrgicas para melhorar um pouco essa pele, mas eu não posso remover nenhum excesso de pele e muito menos ficar removendo camadas da pele. Existe sim uma técnica de remoção de tecido gorduroso, mas ela é muito específica dessa região da ponta. Ela não pode ser realizada nas laterais do nariz. Por isso, o componente estético dela é muito sutil, dependendo da expectativa do paciente. Para esse tipo de paciente com a pele um pouco mais grossa, o ideal é que nós construímos para esse tipo de paciente de pele grossa, existe a indicação formal do uso da isotretinoína no pós-operatório, por no mínimo 2 meses. Então, essa medicação, a isotretinoína, ela é muito utilizada no combate da acne severa, graus mais elevados de acne. Por quê? O primeiro efeito que ela tem, e o mais conhecido, é realmente a atrofia da glândula sebácea. Sua pele, ela fica com uma espessura mais fina porque a camada glandular, ela atrofia, já que diminui a produção do sebo. Porém, esse efeito, ele é transitório, ele só ocorre enquanto o paciente toma a medicação e 1 mês até o término dessa medicação. Depois a espessura da sua pele irá retornar ao normal. Nós não utilizamos a isotretinoína para que a pele do paciente mude. Nós utilizamos a isotretinoína nesses casos, por quê? Porque uma pele mais espessa tem uma maior capacidade de produção de tecido cicatricial. Isso quer dizer que, durante as fases iniciais da sua cicatrização, em que o turnover celular estará acelerado, o seu corpo precisa trabalhar muito para a recuperação daquele órgão. Você pode produzir uma quantidade maior de tecido cicatricial do que nós desejaríamos para o componente estético. Esse tecido cicatricial é popularmente conhecido como fibrose. A fibrose é um tecido cicatricial e ela se forma abaixo aí da pele, entre a pele e a estrutura cartilaginosa que foi montada, principalmente na região da ponta. Então, para que nós possamos controlar esse processo de formação de tecido cicatricial, é que nós indicamos o uso da isotretinoína no pós-operatório. E como esses pacientes possuem uma capacidade maior de produção de tecido cicatricial, os pacientes de pele mais espessa, pele mais grossa, é praticamente mandatório o uso dessa medicação. Essa medicação só não será indicada se o paciente tiver fatores de risco que vão contra o uso da medicação, como, por exemplo, um colesterol muito elevado, aumento das enzimas hepáticas ou algum problema hepático. E também o que nós percebemos é que existem sim efeitos colaterais psiquiátricos envolvidos.
Na minha amostra de pacientes, mesmo as pacientes que tinham depressão e ansiedade controladas, todas essas conseguiram utilizar por esse período de 60 dias a isotretinoína. Eu tive algumas pacientes que, com transtorno de pânico, não conseguiram suportar a medicação. Tudo isso é muito discutido com o paciente e esse tratamento é individual. É claro, se o paciente apresentar um efeito colateral muito importante, essa medicação não poderá ser utilizada e ela será suspensa. O principal é a sua saúde. E o paciente precisa sim entender que existem prioridades no tratamento. Então, a pele grossa, ela é fácil de trabalhar em relação a irregularidades, possíveis irregularidades da cirurgia, porque ela camufla muito melhor, mas ela é difícil de trabalhar em relação à definição, principalmente da ponta nasal. Por isso, é preciso que o paciente entenda o seu tipo de pele e quais são as limitações do seu caso. No caso da pele grossa, a espessura da pele compromete um pouco a definição da ponta. É claro que sua ponta mudará do que ela era antes, mas não tem como ser uma ponta extremamente fina, porque para que isso aconteça, tem que se projetar e esticar muito essa pele, o que pode oferecer um risco vascular para esse tecido, que fica muito esticado, e também um prejuízo no seu perfil. Por isso, o ideal é alinhar as expectativas desse paciente, para que ele entenda o corpo dele e a maneira como nós vamos trabalhar na sua rinoplastia.